viagem é maravilhosa.
2, 1.5, 2, 2.1, 2.6, 3.1, 3.4, 3.7, 4.3, 4.4, 5.4, 5.65. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, Boa professor. noite, professor. Boa noite, boa noite. Conforme combinado, nós vamos terminar a apresentação do caso com mais um tema e depois nós teremos a avaliação. Tá ok? Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui para poder terminar a apresentação. Vocês estão vendo o slide? Sim. Muito bem. O assunto que vai ser falado, ele faz parte da prova. Tá? Nós podemos colocar que o nosso paciente, que a gente discutiu ali no caso clínico 2, ele poderia estar apresentando um novo quadro de acidente vascular encefálico. Dentre os acidentes vasculares encefálicos, a gente pode dividi-los em hemorrágicos e isquêmicos. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a abordagem do acidente vascular encefálico isquêmico. O que a gente pode fazer pelo doente, o que nesses últimos anos aí se colocou como opção de quem atende esse paciente e precisa lembrar disso. Vamos lá. Então, o AVE isquêmico, a patogênese do AVE isquêmico, o que acontece? Nós temos ali uma obstrução do fluxo vascular, do fluxo arterial. Isso faz com que haja comprometimento da perfusão a nível do sistema nervoso central. Num primeiro momento, você tem uma área pequena que está colocada ali em vermelho, que é uma área de necrose. E tem uma área em torno dessa área de necrose, que é chamada de penumbra. Quer dizer, existe um sofrimento
mas ainda não existe a necrose. Quer dizer, existe o sofrimento celular por conta da diminuição da perfusão, mas não existe a necrose. Existe uma outra área em amarelo que é uma área de oligoemia, quer dizer, você tem uma diminuição da perfusão, e tem uma área azul autorregulada, quer dizer, o normal do parênquima cerebral, do sistema nervoso central. Ao longo do tempo, o que acontece, né, quando você tem a obstrução do fluxo arterial? Essa área de necrose, ela se estende, ela aumenta. Então, aquilo que num primeiro momento seria uma área pequena de necrose, ao longo do intervalo de tempo, que pode ser algumas horas, nós vamos ter uma grande área de necrose. Isso se traduz clinicamente por um grande infarto cerebral, né? Aqui a gente tem a tomografia, né, a expressão tomográfica, mostrando isso que eu acabei de falar. No primeiro momento, você tem uma área de necrose pequena e uma área de sofrimento, onde a perfusão está comprometida, e, ao longo do tempo, você tem um dano irreversível. Toda aquela extensão do parênquima cerebral evoluiu com infarto cerebral. Para a gente entender que talvez, né, será que se a gente intervir numa fase precoce, a gente pode impedir a progressão para essa área extensa de infarto cerebral, né? E por isso é que está sendo colocado dessa forma, uma área pequena que progride ao longo do tempo, da esquerda para a direita, né? A gente tem, se vocês forem lá no livro texto, no Harrison, em relação a etiologias do acidente vascular encefálico isquêmico, existe uma lista grande, né? A que nos interessa mais é essa aqui, uma trombose de um grande vaso, quer dizer, eu tenho uma oclusão de um grande vaso. Eu tenho um vaso, que hoje nós comentamos isso na aula anterior, né, onde você possa ter uma placa aterosclerótica, e aí você tem a ruptura dessa placa, a formação de um trombo, e isso obstrui por completo o fluxo arterial. Essa obstrução por completo do fluxo arterial, ela determina isso que eu acabei de falar. Num primeiro momento, uma área pequena e depois um grande infarto cerebral. A conduta no AVE isquêmico, né, ela também mudou ao longo do tempo, né? Isso que eu estou mostrando para vocês é o que nós fazemos em todos os doentes que chegam ao hospital, né? Suporte clínico, ver se o doente está protegendo ou não as vias aéreas, a suplementação de oxigênio, acesso venoso, né? Se o doente não tem como deglutir, uma passagem de uma sonda para oferecer alimentação, o doente não controla ali o fluxo urinário, então um catéter vesical para monitorizar o volume urinário, é um doente que vai ficar acamado porque tem uma sequela motor, um déficit focal, controle da hipertensão, uso de drogas para inibir a adesividade plaquetária, drogas para, que no caso da aspirina, drogas para controle dos níveis lipídicos, do colesterol, como a estatina. Fazemos exame de imagem com 24, 48 horas de evolução para ver se essa imagem aumentou, se houve sangramento, qual é a extensão desse infarto cerebral, e também vamos procurar a causa, né? Vamos fazer um Doppler de carótide vertebral para ver ali se tem o grau de obstrução. Também vamos ver se possa haver uma fonte emboligêmica, e aí teríamos que avaliar o cardiograma. E, em casos selecionados, né, quando você tem um acidente vascular encefálico isquêmico embólico, né, poderíamos pensar em anticoagulação. O resultado desse quadro, muitas vezes, é catastrófico, né? O doente fica com uma sequela muito grave, muitas vezes fica em coma, dependente de vários dispositivos, com uma internação prolongada, onde todos os acaba desenvolvendo complicações dentro do hospital, como infecções hospitalares, e pode vir ao óbito. Outras vezes, o doente fica com uma sequela motora, né? É um déficit focal definitivo também, e dependendo ali do grau de interação e do grau do déficit motor, ele pode, digamos assim, ter alta e ser acompanhado a nível ambulatorial com a necessidade de fisioterapia por um período longo e muitas vezes sem uma resposta adequada.
Aqui é uma outra imagem de tomografia mostrando uma grande área de infarto cerebral. Com certeza, quando nós encontramos essa imagem, não temos mais como reverter essa situação do quadro neurológico. Aquele quadro neurológico que o doente apresenta é um quadro neurológico definitivo, né? Como eu já comentei, algumas vezes são sequelas graves que não permitem, o doente não interage, fica em coma e acaba, em várias ocasiões, morrendo dentro do hospital. A conduta atual ela mudou ao longo do tempo. O que aconteceu? Aonde que a medicina avançou, e isso é que é importante, para que a gente possa oferecer um outro tipo de atendimento, uma outra conduta para esse modelo de pacientes, né? Nós temos artigos publicados que mudam a nossa prática clínica. Esse artigo ele foi publicado em 1995, ou seja, ele tem 16 anos que ele foi publicado. Nós estamos em 2021. Em dezembro, vai fazer 16 anos que esse artigo foi publicado. E o que esse artigo mudou a nossa prática clínica? Ele mostrou o seguinte, que nós poderíamos usar, nesses casos de acidente vascular encefálico isquêmico, uma droga que dissolve o coágulo, que lisa o coágulo, que chama-se trombolítico. Nós já usávamos, ou já usamos essa droga para tratar síndrome coronariana aguda, paciente com infarto com supra de ST, desde os anos 80. Mas nós não utilizávamos essa droga para tratar acidente vascular encefálico isquêmico. Esse autor fez esse trabalho e ele mostrou que pacientes que tiveram quadro de acidente vascular encefálico isquêmico que usaram um trombolítico, como o ativador do plasminogênio tecidual, que chama-se Actilise, eles tiveram melhora neurológica. Olha como é importante. Quer dizer, o que aconteceu? O trombolítico dissolveu o coágulo, restaurou a perfusão e o doente melhorou o quadro neurológico. Então, vou repetir. Existe o quadro de AVE, existe a obstrução vascular, usa-se o trombolítico, lisa esse trombo, restaura o fluxo arterial e o doente melhora o quadro neurológico. Olha que avanço, em 1995. E nós passamos a utilizar, né? Aqui, quando a gente olha a nossa coagulação, nós temos o sangue ele não se coagula em condições de homeostase, né? A não ser quando você tem a ativação da cascata da coagulação. Quando você tem a ativação da cascata da coagulação e a formação de um trombo, né? Fibrinogênio e fibrina, você tem também o que a gente chama de fibrinólise, né? Essa fibrinólise é que ela dissolve esse fibrinogênio em produtos de degradação do fibrinogênio. Quem faz isso? Existe uma substância que se chama plasminogênio e a plasmina ela dissolve esse coágulo, né? Esse coágulo transforma o fibrinogênio em produtos de degradação do fibrinogênio. Um desses produtos de degradação do fibrinogênio é o dedímero, né? Que vocês já devem ter ouvido falar bastante aí, como um biomarcador, como um exame que a gente faz nos pacientes com Covid. Então, isso é fisiologia, né? Forma-se um coágulo, o plasminogênio atua, se transforma em plasmina e transforma a fibrina em produtos de degradação do fibrinogênio, como o dedímero. Essa fase se chama fibrinólise. Então, por que isso ocorre? Nós temos ali produtos que ativam essa via do plasminogênio. E vias que ativam e vias que inibem? O ativador do plasminogênio tecidual, o que ele faz? Ele colabora para a ativação do plasminogênio em plasmina. Então, ele atua acelerando essa transformação do plasminogênio em plasmina. Quando a gente usa o ativador do plasminogênio tecidual, nós transformamos o plasminogênio em plasmina. Então, caso exista um coágulo, esse coágulo vai ser dissolvido. Vou interromper o compartilhamento aqui para perguntar. Vocês estão entendendo ou não como funciona um trombolítico? Tá certinho, professor. Só uma pergunta que o senhor vai falar ainda hoje.
Para fazer a anticoagulação, eu lembro de já ter lido que são uma série de critérios de inclusão e exclusão, né? Não, A não, gente tem... chama-se trombólise, né? Existe anticoagulação e uso de trombolítico, são coisas distintas, né? Quando a gente vai anticoagular, a gente tem que ver, pesar riscos e benefícios, se o doente pode ser anticoagulado ou não, que é isso que você está falando. Esse mesmo raciocínio, com um pouco ainda mais de cuidado, é quando a gente vai usar trombolítico, porque o trombolítico ele pode dissolver um coágulo recente e fazer com que o doente sangre, entendeu? Então, se tem fatores de risco, condições que podem causar sangramento, isso é um problema para o uso do trombolítico, ok? Então, a gente anticoagula com drogas, por exemplo, como heparina, como cumarínico, né, que são os anticoagulantes oral, e a gente usa trombolítico. Trombolítico, um dos trombolíticos é o ativador do plasminogênio tecidual. Ele vai lisar o trombo. Ele vai lisar o trombo. Naturalmente, o efeito é um efeito que pode causar sangramento. Então, da mesma maneira que a gente tem cuidado para o uso de trombolítico nos pacientes que têm dor torácica, infarto agudo com supra de ST, né, tem uma janela de tempo ali para o uso do trombolítico, esse mesmo raciocínio passou a ser aplicado para os pacientes com acidente vascular encefálico, onde a gente documenta ali a obstrução de um vaso significativo. Entenderam? Show de bola, professor. Entendi. Obrigado. Bom, então vamos voltar lá para compartilhar a tela. Vamos lá. Então, aqui é o slide que fala do mecanismo de ação do ativador do plasminogênio tecidual, que ele acelera a transformação do plasminogênio em plasmina e, com isso, ele dissolve o coágulo, né? Aqui é um artigo que fala sobre isso, né? Já temos aí 10 anos esse artigo, onde aquele artigo publicado, ele colocou uma janela de tempo para a gente usar o trombolítico no AVS químico de 3 horas. Essa publicação aqui, ela estendeu esse intervalo de tempo, né, entre o início do quadro até onde a gente possa usar o trombolítico para 4 horas e meia. Né? 4 horas e meia. Então, hoje, quando nós atendemos um paciente com AVS químico, nós temos que correr para fazer o diagnóstico, fazer a imagem e ver se nós podemos incluir o paciente para uso de trombólise. Então, aqui é uma tomografia mostrando uma obstrução de um vaso arterial, de uma artéria cerebral. O doente ele pode já estar apresentando déficit focal, mas ainda sem aquela imagem de tudo preto que eu mostrei para vocês do infarto cerebral. Quer dizer, ele está no início do quadro. Ele está no início do quadro. Mas a tomografia, com contraste, o angio-TC, já nos mostra a obstrução de um vaso importante de uma artéria cerebral. E aí, o que a gente pode fazer para esse doente nesse intervalo de tempo de até 4 horas e meia? Usar o trombolítico. Então, hoje, quando você atende um paciente com acidente vascular encefálico, o que eu preciso fazer? Avaliar se ele preenche critérios para o uso de trombólise, para o uso do trombolítico. Isso significa ter o doente, fazer o exame de imagem. Muitas emergências se organizaram também para... Existe uma escala de pontos que você tem que atribuir quando atende um paciente com esse quadro, e muitas vezes isso passa por uma atenção ou de um neurologista de plantão ou de um neurologista alcançável, e aí o emergencista ele vai reunir dados para indicar o uso de trombólise. O que nós não podemos fazer é não pensar nessa possibilidade, porque a partir do momento que eu faço o uso do trombolítico e abro essa artéria, eu estou dando a chance, né, esse coágulo é dissolvido, eu estou dando a chance de esse paciente melhorar o quadro neurológico. Se isso não for feito, como eu já lá mostrei anteriormente, esse infarto cerebral pode se tornar um grande infarto cerebral com uma sequela neurológica grave e a gente não muda o curso neurológico do paciente. Então, hoje, o emergencista tem que pensar nessa possibilidade. Foi até cunhado uma frase que se chama tempo é cérebro, né?
como a gente usa no infarto, tempo é músculo, aqui tempo é cérebro. Eu tenho que atender, correr atrás para fazer o diagnóstico, exame de imagem, pontuar dentro de uma escala, conversar com o colega da neurologia e indicar a trombólise. Se essa tomografia mostrar um acidente vascular encefálico hemorrágico, está fora do protocolo de trombolítico. Obviamente, diante de um acidente vascular encefálico hemorrágico, nós não vamos indicar trombolítico, está completamente errado. Pode ser, inclusive, que o doente tenha que ser operado, se tiver um grande hematoma intracerebral, aí o colega da neurocirurgia vai ver o doente e vai dizer se tem indicação cirúrgica ou não. O que a gente não pode fazer é esquecer de avaliar a possibilidade de uso de trombolítico. Aqui, a ciência avançou mais ainda. Nesses anos anteriores, né, essa publicação é de... Professor? Pois não. Licença, eu tenho uma dúvida. Por exemplo, aqui no Hospital Luiz Gonzaga e Miguel Pereira, não tem a tomografia. Aí, por exemplo, que o paciente chegue no PS, né, e pela clínica dele, a gente suspeita, mas a gente não sabe se é hemorrágico ou isquêmico. Não se faz trombolítico sem tomografia. Aí, no caso, como que a gente faz assim? Você tem que transferir para um local onde possa ser feita tomografia. Entendi. E, a princípio, eu não tenho nenhuma conduta com ele. Não, a conduta você pode até ter umas medidas iniciais, mas não pode esquecer que você tem 4 horas e meia para resolver isso. Sim. Por exemplo, se eu atendi o doente meia-noite, né? Ele fez o evento 11 horas da noite, e aí ele foi para o hospital meia-noite. Aí meia-noite eu não vou transferir o doente, vou transferir amanhã de manhã, às 8 horas da manhã. Ele já saiu do protocolo. Entendi, obrigada. Ele não pode mais fazer uso de trombolítico, entendeu? Então, eu preciso referenciar o doente aonde tem a tomografia e, a partir do momento que ele faça a tomografia e essa tomografia mostre um AVE isquêmico com um vaso obstruído, uma angiotomografia, e ele está dentro de um protocolo, está dentro desse intervalo de tempo do início do quadro, né? Dentro de 4 horas e meia, eu posso fazer uso do trombolítico reunindo esses critérios, indicações, contraindicações, pontuar por uma escala de quadro neurológico apresentado, referenciar com o colega da neurologia, tudo isso. Agora, por que nós fazemos tudo isso? Para beneficiar o doente. Porque se eu interno ele, fica ali em observação até amanhã do dia seguinte, depois eu vou fazer a tomografia, o doente jamais vai fazer uso de trombolítico. Ele vai perder a chance do protocolo. É igual atender o doente com infarto e não fazer e deixar passar 12, 24 horas, aí acabou a janela para trombólise, para IAM com supra-GC, não tem mais o que fazer. O benefício acabou. Entendeu, Natália? Vocês têm um problemão. Se não tem tomografia, o doente tem que ir para um lugar onde faça a tomografia. É 1 hora até Vassouras. A ambulância leva para fazer tomografia em Vassouras, né? É o jeito. Se eu quero beneficiar o doente, é o que eu tenho que fazer. E pior, né? Quando eu faço tomografia, eu estou achando que é uma coisa, é outra. Pode ser isquêmico, pode ser hemorrágico. Depois da tomografia, a conduta é traçada, né? Do que vai fazer. Mas existe uma janela de tempo para eu agir. Se eu não agir nessa janela de tempo, eu não posso mais fazer trombólise. Deu para entender, Natália? Deu sim, professor. Obrigada. Nada. Vamos voltar aqui. Aonde que a medicina avançou com publicações como essa aqui? O que aconteceu? Em 2015, se criou um dispositivo, né? Se avançou para... É um dispositivo que retira o coágulo, né? Está aqui, ó. Eu tenho ali uma tomografia mostrando o vaso ocluído, uma angiotomografia, e aqui o vaso aberto, né? Isso é feito numa sala de hemodinâmica, igual se faz um cateterismo, só que não é do coração, é dos vasos cerebrais. E aí o colega da hemodinâmica, ele passa um catéter, esse catéter chega até lá onde está o trombo e retira o trombo. Então está aqui, ó. Olha o que sai. Olha o pedaço de trombo que sai. Isso é um material próprio para isso. Quem faz esse procedimento é o colega da hemodinâmica. Isso se chama trombectomia. O que a trombectomia representou? Representou um avanço no atendimento a pacientes com esse quadro
de AVE isquêmico. Então, olha só, eu tenho duas opções. Uma, a trombectomia, aliás, uma, a trombólise e outra, a trombectomia. Eu posso fazer as duas coisas? Posso. Eu posso fazer a trombólise e depois a trombectomia. Para fazer a trombectomia, eu preciso ter sala de hemodinâmica, eu preciso ter profissional habilitado para isso, dentro da hemodinâmica, para atender o doente, e eu preciso ter material, né? Eu preciso ter a sala de hemodinâmica, eu preciso ter o médico que saiba fazer isso, né? É um colega treinado para fazer isso na hemodinâmica, e eu preciso ter o material. Para fazer a trombólise, eu preciso ter o trombolítico no hospital, disponível, e reconhecer o quadro, fazer tomografia e preencher critérios. Então, temos a trombólise e temos o avanço desses anos mais recentes, que é a trombectomia. Alguma dúvida? Professor, tudo bem? Tudo bem. Então, há um tempo atrás eu estava lendo sobre revascularização endovascular e eu li que enquanto você faz essa tomografia, essa angiotomografia, você pode identificar subgrupos de tratamento. Sim. E aí você teria dois subgrupos principais, que seriam que você teria que fazer esse atendimento antes de 6 horas para alterar a mortalidade, morbidade, e antes de 24 horas. Mas eu não tive acesso à informação de como varia essa diferenciação. Não sei se quantos vasos que foram acometidos. Olha, o exame de imagem, é Murilo que está falando, né? Isso. O exame de imagem ele avançou também. Então, até para ver se a perfusão ela foi comprometida de maneira significativa. Eu acho que não é difícil entender o seguinte: se eu tenho já uma área de infarto cerebral, nada vai mudar mais. Concorda com isso, Murilo? Se eu abrir Sim. um vaso onde já tem uma área grande e extensa de infarto cerebral, como eu mostrei lá atrás, aquilo não muda mais nada. Houve morte neuronal, área de infarto cerebral, o doente vai ficar com a sequela definitiva. O que se procura através de um intervalo de tempo menor e de exames que avaliam também critérios perfusionais, que deve ter sido isso que você leu, se a gente consegue incluir o doente para fazer a trombectomia, entendeu? Eu tenho a trombólise, eu tenho a trombectomia. O que a trombectomia fez é que essa janela de tempo ela aumentou. Ela passou de 4 horas e meia, ela passou a ser 8 horas, 12 horas. Quer dizer, eu estou tentando oferecer um intervalo de tempo maior para poder intervir nesse doente com a trombectomia. Agora, isso tem que ser feito de uma maneira onde o exame de imagem mostra que não tem um déficit perfusional significativo. Quer dizer, aquilo poderia ser reversível. E aí é o avanço da imagem, né? Tomografia e ressonância, que vai dizer para os colegas o seguinte: olha, vale a pena fazer a trombectomia. Ainda temos aí a possibilidade de reversão ou melhora do quadro neurológico. Quanto mais tempo passar, na verdade, menos chance você tem de, independente do que você faça, de beneficiar o doente com a melhora neurológica. Então, a janela de tempo para a trombólise é 4 horas e meia. A janela de tempo para a trombectomia, que é um procedimento endovascular, ela se estendeu um pouco mais. Mas ninguém vai fazer trombectomia no doente que fez um acidente vascular encefálico isquêmico há 48 horas. Não vai mudar mais nada. Isso é desperdício de dinheiro. Vai gastar material, vai gastar o tempo do profissional e não vai mudar nada. O quadro neurológico não vai mudar absolutamente nada. Talvez tenha sido isso que você tenha lido, quer dizer, aonde que existe esse ajuste aí para indicar a trombectomia ainda em tempo hábil de poder ter a chance de melhorar. Foi isso que você procurou ler? Foi exatamente isso. E aí você tem exames, tem a tomografia, tem a angiorressonância, que procuram refinar esse tipo de informação. Quer dizer, o colega da imagem, aí, ele é muito importante, né? Então, você tem o emergencista, você tem o colega da imagem, você tem o colega da sala de hemodinâmica, que faz o procedimento endovascular, quer dizer, uma equipe agindo para tentar melhorar
o quadro neurológico do doente. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo. O que a gente não pode fazer como médico é ignorar isso. Quer dizer, hoje, se você atende um doente com AVE isquêmico e não passa pela sua cabeça a possibilidade de fazer trombólise, está errado. Você está deixando de oferecer àquele doente uma possibilidade de tratamento, né? É igual atender um doente com IAM com supra-DST e não pensar em fazer trombólise. Está errado também. Então, vai trabalhar, vai fazer outra coisa, vai fazer consultório, não vai trabalhar dentro de emergência, porque eu não posso deixar passar isso, né? Ah, mas eu trabalho no hospital que não tem tomografia, como a colega de você falou. O que eu vou fazer? Boto o doente numa ambulância e leva para fazer tomografia em outro local. Porque se eu não fizer isso, eu estou tirando a chance daquele doente de fazer uso do trombolítico, entendeu? Muito bem. Bom, quando a gente fez o evento teste aí com o Google Forms, eu recebi a resposta de vocês de 66 respostas. Deve ser a turma de vocês, né? É esse número? 66 pessoas? Eu acho que ninguém sabe exatamente, professor, porque tem uma mistura de turmas aqui. Tem a turma B com uma galera da C, eu acho. Eu estou aqui vendo, tem 62 participantes. O que nós vamos fazer agora? Eu vou botar, vamos combinar, eu vou botar o link aqui no chat. Vocês vão copiar esse link, ou vão abrir esse link, vão responder. O que consiste a avaliação? São 10 questões objetivas. Obrigatoriamente, vocês têm que botar o e-mail de vocês e lá a 11ª pergunta é o nome, para vocês colocarem o nome de vocês. Então, olha só, são 11 perguntas. 10 é para vocês responderem e a 11ª é para botar o nome. E o e-mail é obrigatório para eu receber. Tá ok? Eu havia comentado com vocês semana passada a respeito do tempo, né? E eu não posso também dar um tempo longo para você responder. E nós estamos aqui com são 19h30. Então, eu vou deixar aí até às 10 horas da noite, quer dizer, são 2h30, aberto para receber as respostas. Então, até 10 horas da noite, o sistema, né, o Google, vai permitir que vocês me respondam. Vocês podem responder agora imediatamente ou daqui a pouco, aí é problema de vocês, né? Até 10 horas vai receber. 10 horas eu vou entrar no sistema, lá vou dizer o seguinte, não aceito mais resposta. E quais são os critérios aí de avaliação? Eu vou olhar as respostas de vocês e também se alguém deixou de responder, porque eu tenho a lista de presença de vocês ali no diário de classe. Então, eu já conversamos sobre isso. Existe a necessidade das respostas, de ver se as respostas são corretas ou não, e da participação de todos vocês também. Alguma dúvida? Acho que não, professor. Então, depois de vocês copiarem o link, né, e abrirem o link e responder, ou então, depois que vocês copiarem, vocês podem botar o nome de vocês, a matrícula e sair de sala. Eu vou botar aqui, vou esperar que vocês saiam de sala. Depois de copiar, vocês podem sair de sala, abram e respondam. Está aberto para eu receber a resposta até 10 horas da noite. 10 horas não vai mais receber resposta. Eu estou vendo aqui que tem 66 pessoas em sala, que é o número exatamente que respondeu aquele teste que a gente fez. Tá ok? Tá combinado? Eu vou botar... Não saiam de sala agora, não. Eu estou vendo o pessoal botar já. Pode colocar o nome, a matrícula, não tem problema. Mas eu vou colocar o link agora, então. Deixa eu pegar o link aqui. Espera aí.
Eu vou colocar o link, hein? Está lá o link. Então, vocês respondam. E eu vou receber as respostas. Eu vou fechar para receber respostas às 10 horas. As perguntas são relativas todas ao que foram falados aqui nas aulas, referente ao caso 1 e ao caso 2. A maior parte das perguntas são até referentes ao caso 2, que é o caso 1. Está combinado? Está tudo certo? Tudo Tá certo. show, professor. Então tá. Podem botar, copiem o link que eu já coloquei aí. Podem colocar o nome, matrícula e sair de sala, sem problema nenhum. Tá? E eu fico aguardando as respostas de vocês. Um abraço, hein? Professor, obrigado, boa Muito semana. obrigada. Um abraço para vocês. Obrigada. Boa avaliação, tá? E hoje isso aqui que a gente falou vai ser gravado e eu vou botar no ar hoje ainda, tá? Um abraço.